Oi, Ramiro, tudo bem? Vou mostrar para você como é que é a questão da configuração de um emulador do próprio Visual Studio, tá? Que na verdade é um emulador do Android. Então, vou clicar aqui em um projeto que eu já tenho, que é um projeto MAUI, mas o MAUI basicamente é a evolução do Xamarin. Então, as ferramentas, muitas delas se manteve. Então, o que que acontece? Aqui é um projeto MAUI, só esperar um pouco para ele carregar. Então o que que acontece? O projeto depois que carrega, isso também ocorre no projeto Xamarin, tá? Você vai ter essas opções aqui em cima. Esse trecho aqui, ó, essas barrinhas aqui, elas são referentes ao Android. Então esse ícone de um celular com play, de um robozinho do Android com a caixa, também de uma ideia de um prompt de comando, e também o log do dispositivo, né, o logcat, etc. Tudo isso daqui são do Android, tá? Do lado direito são do iOS. Então isso aqui é para emparelhar com o iOS e aqui é para ver o log de um teste que você está fazendo ali no simulador do iOS, tá bom? Se essa barra não estiver apresentando para você, você clica com o botão direito aqui em cima, na sua barra mesmo, e aí você vai até a opção de Android, que é a primeira, tá? Então, ó, vou clicar aqui, ó, sumiu. Não tem opção de Android. Clico de novo, botão direito e clico, ele apresenta o Android, tá bom? Então, se ele não tiver aparecendo esses ícones, é só você clicar com o botão direito na barra e pedir para aparecer. Bom, como é que faz a instalação de um emulador? Tem duas ferramentas do Android que são interessantes, que é o quê? É o gerenciador de SDK, que é essa caixinha de download com o Android em cima. Então, clicando nela e autorizando, ele vai abrir uma série de uma lista de várias versões do Android. Inclusive, quando o Android tiver uma versão nova, que é o que vai acontecer daqui a pouco, né? Vai ter um Android 13, então ele vai renomear aqui, ele vai colocar que tem um Android 13, um Android 14, 15, 16. Ele sempre vai jogar essa lista aqui uma versão a mais, tá? Importante, quando você vai instalar, instala só o Android SDK Platform 33, por exemplo, ou 34, 35, por aí vai. Os outros são imagens, são emuladores, tá? Os emuladores não precisa estar instalando nesse momento. Você pode instalar no processo de criar o emulador, tá bom? Então só instala o SDK mesmo, que é o suficiente para compilar. Aqui ele vai baixar o compilador para essa versão e uma série de outras ferramentas para esse propósito, tá? Beleza. Então, como é que faz para criar um emulador para você testar, já que o Genymotion não funcionou? Você clica aqui, ó, na primeira opção, que é abrir o gerenciador de dispositivos do Android. No meu caso, eu não vou estar criando aqui para o meu projeto, tá? Porque ele vai fazer o download, vai demorar um pouco e eu testo só com celular. Mas então o que que acontece? Você vem aqui, clica em novo. Inclusive, se você tiver um celular Android, eu recomendo você testar. Então, usar o celular, né, na verdade, é melhor do que usar os emuladores que eles vão sobrecarregar o seu computador. Mas tudo bem. Então, o que que acontece? Você vem aqui, dá o nome do dispositivo que quiser. Eu vou deixar o nome padrão. Escolha qual dispositivo que você quer. Então, aqui tem vários dispositivos que foram lançados pelo Google, né? O Google Pixel, a série Pixel dele, Nexus, que acho que é mais antiga, e por aí vai. Então você escolhe um modelo de dispositivo que ele vai tentar simular o máximo possível daquele hardware, tá? E depois você coloca o processador você deixa x86-x64. Vai depender um pouco do seu computador, mas é bom você deixar essa opção, geralmente é essa opção. Por quê? Se tratando de Windows, a gente usa uma arquitetura de x86, né? Bem antiga, de 32 bits, ou 64 bits, que é o padrão ali, tá? Que hoje em dia todo computador é 64 bits já. Mas essa é uma arquitetura de computadores com processador Intel e AMD. As outras arquiteturas, por exemplo, x86 é só de 32 bits. E ARM já são arquiteturas para, vamos supor, se você tem um M1, um Mac M1, por exemplo, que já é uma arquitetura ARM, arquitetura do próprio celular, inclusive, essas daqui são de celular, tá bom? Então, são arquiteturas de dispositivos Snapdragons. Então, nesse caso, a gente não vai, a gente vai usar o x86 mesmo, o x64,
já que eu acredito que você está rodando aí no Windows, então, consequentemente, é essa arquitetura de processador que vai usar. Sistema operacional. Aqui que você escolhe qual a versão do Android você quer para esse dispositivo. E por isso que você não precisa, lá na ferramenta que eu abri antes, que é o gerenciador de SDKs, você não precisa estar instalando uma imagem, tá? Naquela tela. Por quê? Porque aqui você escolhe a versão que você quer e quando você escolher e pedir para criar, ele vai baixar. Se ele vê que não tem na sua máquina, ele baixa, entendeu? Eu não vou fazer esse processo porque é um processo que demora um pouco e eu também não tenho necessidade no meu computador. Mas aqui você vai pegar e vai pedir para criar, tá bom? Ele vai fazer o download e vai depois listar, depois que ele terminar o download, ele vai fazer lá um monte de processo que demora um pouco, tá? Para criar esse emulador. E aí ele vai aparecer uma listazinha. E aqui em ação vai ter o botão de play. Aí é só você clicar nesse play e seu emulador vai ser aberto. Uma vez que ele for aberto, ele vai aparecer na lista para você poder executar, entendeu? E aí é só executar e tá tudo certo. E aí toda vez você pode vir clicando nessa opção, aí vem, inicia o emulador e depois executa, tá? Quando você abre o projeto. É isso.